Ok. Ok, gente, boa noite a todos. Vamos dar sequência nas aulas. Hoje nós veremos lipídios, como combinamos aí na aula anterior. Então vamos lá. Fazer uma introdução rápida aqui, ó. Lipídios são compostos de origem biológica que se dissolvem em solventes apolares. Os lipídios têm uma variedade de estruturas e funções. É interessante esse conceito bem básico e amplo ao mesmo tempo, né? Porque quando nós estudamos carboidratos, proteínas, era bem característica, né, a maneira de identificá-los. Por exemplo, as proteínas são polímeros, né, são polipeptídeos, onde o monômero são aminoácidos. Então, nós vimos como os aminoácidos se unem, né, por condensação, elimina a água, formam os polipeptídeos que geram as proteínas. Ok. Quando nós vimos polissacarídeos, algo semelhante, onde o monômero são os monossacarídeos, as unidades de açúcares, que se unem através das ligações oglicosídicas para formar os polissacarídeos. Então, quando você olha para uma proteína e para um polissacarídeo, visualmente fica fácil você caracterizá-los, né, devido a essa característica da formação do polímero a partir dos monômeros. Então, a estrutura de proteínas e polissacarídeos, os carboidratos, nos permitem rapidamente identificá-los. Já os lipídios são um pouco diferentes. Olha, aqui eu coloquei, por exemplo, alguns exemplos aqui, ó, na tela. A cortisona, que é um hormônio, a vitamina A, o limoneno, que é um óleo essencial, né, um óleo volátil, e a tristearina, que é uma gordura, que é um triacilglicerol. Se você olhar desculpa que eu risquei aqui sem querer. Se você olhar exclusivamente para a estrutura deles, tu não vais encontrar um grupo funcional que os caracteriza, uma estrutura que os caracteriza. Então, por isso que é um pouco diferente a forma de estudar lipídios em comparação às proteínas e carboidratos. Então, por isso que o conceito deles vem a partir de uma característica, de uma propriedade física. No caso, os lipídios são compostos que se dissolvem em solventes apolares. Aí você recorda lá que o semelhante dissolve o semelhante. Então, a estrutura das moléculas que formam os lipídios são essencialmente apolares, hidrofóbicas, né? Eles não solubilizam em água. Então, isso garante a eles uma variedade muito grande estrutural. Então, não dá para você, reforçando, né? Não dá para você olhar para a estrutura de um lipídio e caracterizá-lo só pela uma fórmula como nós vimos para proteínas e carboidratos. Então, por mais que alguma dessas moléculas apresentem, por exemplo, como a vitamina A, apesar dela apresentar um grupo hidrofílico aqui, ó, que é a hidroxila, mas a sua estrutura com carbonos e hidrogênios é muito longa, ó. Isso faz com que essa vitamina seja uma vitamina hidrossolúvel? Não. Isso é uma vitamina lipossolúvel. Tá? Então, ela não é solúvel em água, somente em solventes apolares. Ok. Então, a partir daí, a gente vai começar a discutir os principais, né, casos dentro da química orgânica. Os lipídios têm funções biológicas muito importantes e diversas. Algumas delas nós veremos no seminário, inclusive. Ó. Por exemplo, óleos e gorduras são as principais formas de armazenamento de energia em muitos organismos. Fosfolipídios e esteróis são os principais elementos estruturais das membranas biológicas. Outros lipídios, embora presentes em pequenas quantidades, desempenham papéis fundamentais, como cofatores enzimáticos, transportadores de elétrons, pigmentos fotossensíveis, agentes emulsificantes no trato digestivo e hormônios. Muitos destes aqui nós veremos na aula de hoje. A gente vai dar mais ênfase para os lipídios de armazenamento, que são óleos e gorduras. Então, vamos lá. As gorduras e os óleos, utilizados de modo quase universal como formas de armazenamento de energia nos organismos vivos, são derivados de ácidos graxos. Esse tópico aqui, eu acho que para nós ele já é bem comum, né? Porque vemos em Química Orgânica 1. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa.
alguns ácidos graxos possuem cadeias totalmente saturadas e não ramificadas, que é a maioria deles. Olha, eu não sei se vocês verão no curso de vocês a disciplina de produtos naturais, porque ela é optativa. Aí, obviamente, né, o nome já diz tudo, vocês que vão optar lá no último semestre por algumas disciplinas disponíveis. A química de produtos naturais é uma opção. Inclusive, a turma de 2017, parte dos alunos optaram por essa disciplina que eu ministrei, inclusive. Tá? E lá, essa disciplina essencialmente te estuda a parte de biossíntese, que inclui dos ácidos graxos. Aí eu comentei aqui, alguns ácidos graxos possuem cadeias totalmente saturadas e não ramificadas. É nesta disciplina que vocês vão entender, por exemplo, entenderiam algumas características da estrutura de um ácido graxo. Por exemplo, os ácidos graxos, os naturais, sempre vão apresentar o número par de átomos de carbonos. Por que sempre números pares? Aí, quando você estudar a origem biosintética, você vai entender, né? De onde que vem por que de 2 em 2, né? Tem toda uma explicação na biossíntese. E por que as cadeias são essencialmente não ramificadas? É outra observação que você vai perceber, né? Quando você estudar a biossíntese desses compostos. Bom, outros ácidos graxos possuem cadeias com uma ou mais ligações duplas. Então, os ácidos graxos, eles podem ter, de maneira geral, a cadeia saturada, somente com ligações simples, ou, eventualmente, com ligações duplas, que pode vir como nesta configuração aqui, a cis, e nesta configuração aqui, que é a configuração trans, tá? Que também vamos discutir daqui a pouco as implicações, né, da diferença da ligação cis e trans. Duas convenções para a nomenclatura de ácidos graxos, que eu acredito que nós tenhamos visto lá em Química Orgânica 1. Mas, de qualquer maneira, vamos passar rápido por aqui, vamos lembrar. Tá? Por exemplo, você pode numerar a cadeia de um ácido graxo pela nomenclatura formal a partir do grupo do ácido carboxílico, né, que é a carboxila. Nesse caso aqui é um carboxilato, porque tem a forma de um ânion. Então, o grupo da carboxila é o carbono 1. A partir daí você vem enumerando, por exemplo, essa dupla ligação está no carbono 9, entre o 9 e o 10. Tá? E uma outra nomenclatura mais informal, mas muito útil na bioquímica, na área de nutrição, é você numerar do final da cadeia, a partir do último carbono, no sentido oposto. O último carbono é o carbono ômega. Aí você numera a partir do último carbono. Por exemplo, esta ligação dupla aqui, ela está no carbono 3, contado a partir do ômega. É por isso que surge a nomenclatura de um ácido graxo do tipo ômega 3 ou ômega 6, que é muito difundida essa nomenclatura nos meios de comunicação, uma vez que vamos ver daqui a pouco que esses ácidos graxos trazem uma série de benefícios, né, para a nossa saúde. Mas a nomenclatura aqui embaixo, gente, 18,1, aqui para o composto aqui em cima, para o composto A. 18,1 são 18 carbonos na cadeia, e esse 1 aqui representa uma ligação dupla apenas. Delta 9 é onde está localizada a dupla. Aqui, no exemplo B, 25 significa o quê? 20 representa a quantidade total de carbonos, 5 corresponde ao número de ligações duplas na cadeia. Aí, delta 5, 8, 11, 14, 17. São exatamente nos carbonos que as duplas estão, né, ligadas. Então, essa é uma nomenclatura aqui já vimos, eu acho que foi importante lembrar, né, para dar sequência aqui na aula. Aqui é só para apresentar rapidamente alguns ácidos graxos saturados que ocorrem naturalmente. Alguns são bem conhecidos. O ácido láurico, que é o 12,0, né, 12 carbonos. Todos serão zero aqui porque são saturados, nenhum possui ligação dupla. O ácido láurico, que é extraído da árvore do louro. O ácido mirístico, que é o 14, são 14 carbonos. Ele é extraído dessa espécie vegetal aqui, da mirística, que é do gênero noz moscada, extraída do óleo.
O ácido palmítico, que é um dos mais conhecidos e mais comuns no reino vegetal, principalmente nas palmeiras, né? Esse exemplo aqui é do dendezeiro, que é muito comum na nossa região amazônica. Ácido palmítico é um ácido 16,0, portanto 16 carbonos. O ácido esteárico é o 18,0, é um ácido completamente saturado, que do grego esse esteaí significa gordura dura. Ele é muito comum, né, na carne bovina, aquela gordura mais sólida, mais consistente. É característico a presença aí do ácido esteárico. O ácido araquidônico é muito comum nas leguminosas. Olha, todos são completamente saturados. O araquidônico possui 20 átomos de carbono. E o ácido lignocérico é um 24,0, ou seja, uma cadeia extremamente longa, completamente saturado. O ácido palmitoleico é o 16,1. A partir de agora, já temos ácidos insaturados. Tá? Ele tem uma alta concentração no fígado. Olha. Depois nós vamos entender por que, quando você tem uma dupla, já observaram que a cadeia já não é mais completamente linear, como vimos agora há pouco. Uma dupla, ela promove essa dobra aqui na cadeia do ácido graxo. O ácido oleico é 18,1, também na posição 9, a ligação dupla, muito comum no óleo vegetal de maneira geral. O ácido linoleico já é um ácido graxo com duas ligações duplas, né, o 18,2. Aí você vai encontrar uma dupla no carbono 9 e uma no carbono 12. Ele já é chamado de ácido ômega 6, porque se você contar a partir do último carbono, que é o carbono ômega, essa dupla está no carbono 6. Ele é muito comum e tem uma alta concentração no óleo de linhaça, que também é um óleo muito conhecido. E o ácido linolênico, que tem a abreviação de ALA, é um ácido extremamente importante. Ele é um ácido ômega 3, ó. Observe que a dupla está na posição 3 com relação ao carbono ômega, que é o último. Os humanos necessitam do ácido graxo poliinsaturado ômega 3, chamado de ALA, mas não tem capacidade enzimática para sintetizá-lo, precisando, assim, obtê-lo a partir da dieta. É que a gente chama de ácidos graxos essenciais. Eles são imprescindíveis, importantíssimos para a nossa saúde, para a nossa dieta, só que nós não temos um sistema enzimático, nenhuma enzima no nosso organismo capaz de sintetizá-lo. Então, nós temos que encontrar sempre na dieta. Aí, as principais fontes, né, para encontrar o ácido ômega 3 são vegetais folhosos, saladas, e em peixes de água salgada, principalmente de águas frias. E por isso que quando você vai comprar aqueles enlatados de sardinhas e outros peixes enlatados, eles dão muita ênfase, né, na embalagem, contém ômega 3, né? São esses ácidos graxos característicos. E o ALA, que é o ácido alfa-linolênico, ele é muito interessante, porque no organismo, a partir dele, outros ácidos graxos importantes para o organismo são produzidos, como o EPA e o DHA, que é um 25, 5 ligações duplas, é um ácido poliinsaturado, e o 22,6, né? Então, também esses dois ácidos são formados no organismo a partir do ácido alfa-linolênico. Oi. Você conhece alguma tabela que a gente tem a relação desses lipídios aí e a quantidade de absorção por dia, né? Você tem que ter mais ou menos 2.000 calorias, né? O consumo. Essa informação especificamente eu não sei te passar. Mas são em pequenas porções o suficiente para a dieta. Porque além de ter o ácido ômega 3 com ômega 6, tem estudos que mostram que existe uma proporção ideal entre eles, ó, para ter o melhor rendimento no organismo, que é na proporção de 1:1 ou de 4:1. Nos livros, eles não detalham muito o motivo dessa proporção, mas tem comprovações que essa é a proporção ideal entre o ômega 6 e o
ômega 6 e ômega 3 para uma melhor eficácia no nosso organismo, melhor rendimento. Mas, assim, com relação a... Oi? Você tem esse estudo? Não, tá, o livro ele apenas cita. Eu não vi o trabalho original que chegou à conclusão dessa proporção, entendeu? Mas tu vais encontrar no livro de bioquímica essa citação aqui, ó. Mas livro de química eles nem tocam no assunto, na verdade. Quando a gente for olhar, uma das equipes vai apresentar um pouco de catabolismo de ácidos graxos, que seria a parte de digestão, a oxidação dele, que é a transformação, aquilo que tu perguntavas na última aula, que a degradação dele vai produzir energia, né? Por exemplo, vamos ver daqui a pouco os triacilgliceróis, toda energia acumulada na molécula concentra-se nas ligações carbono-carbono dos ácidos graxos. Aí, quando eles são oxidados, que há a produção dessa energia, né, que o organismo precisa. Mas a gente vê isso em catabolismo dos ácidos graxos, que é um outro tópico de lipídios, que envolve lipídios. Professor? Oi. É que o senhor falou da sardinha, o ômega 3 na sardinha. Eu não sei aonde eu vi, eu acho que foi inclusive conhecimento popular, que disseram que não podia cozinhar a sardinha porque ia perder essas propriedades. Ou não podia... Com relação a isso, desculpa, te atrapalhei, né? Já com a pergunta já terminou? Já sim. É porque, assim, olha, tem muitas discussões sobre isso. Por exemplo, as pessoas que querem comprar, por exemplo, o óleo extra virgem, já viram falar o azeite, né? E falar, como ele é mais, entre aspas, saudável, então eu vou fritar com ele, não com óleo de soja, por exemplo. Então tem muita discussão em relação a isso, porque quando você aquece, frita, dependendo do óleo, ele pode sofrer uma série de transformações, de oxidações. É daí que vem a discussão sobre perder ou não as características e propriedades, entendeu? Se você o óleo comum que a gente usa diariamente para fazer fritura, ele sofre essas transformações, essas oxidações. Tá? E o produto das oxidações, inclusive, gera aquelas substâncias que dão inclusive aquele sabor que a gente chama de rançoso, de ranço. Professor? Oi. Tem também, falo que é mais saudável, né? Não sei se procede isso. A banha do porco, né? Porque antigamente no interior, quando era difícil de conseguir óleo, né? Eles usavam a banha de porco. Não sei se tem procedência isso. Porque assim, uma coisa nós temos que admitir que ao longo de muito tempo, principalmente no interior, as pessoas não usavam óleo como nós usamos de maneira convencional, no supermercado comprar. Eles realmente usavam gordura animal, principalmente banha de porco, né, para fazer essas frituras assim. Eu não tenho, por exemplo, não de nenhum trabalho, nem nenhum local, essa caracterização da banha de porco, como, por exemplo, nós temos de outros óleos, que você está lá, quantidade, por exemplo, de ácido palmítico, de ácido tal, de ácido linolênico. Então, esse óleo extraído da banha do porco, as pessoas falam, eu não sei, eu nunca li, por exemplo, as características químicas dele que relacione ele sendo benéfico ou não para a saúde. Agora, aqui é o comentário, como a menina mencionou, nível de conhecimento popular, que gerações de pessoas cresceram, né, se alimentando com frituras à base de banha de porco e não adoeciam. Isso aí é uma coisa que as pessoas comentam. Eu, particularmente, não sei te dizer se tem algum estudo que comprova que a gordura, né, proveniente da banha de porco, do óleo da gordura que usa na fritura, tem alguma relação benéfica ou não com a saúde. Neto, você já viu aquele remédio para gripe, né? Garganta, banho de galinha, limão? Não, esse não. Esse não banho de galinha. Banho de galinha é andiroba, remédio das vó aí da vida. Aí você botava na colher de sopa e esquentava no fogão. Aí obrigado, ainda tem o óleo de cupaíba, né? Botava com o cupaíba, inclusive a minha garganta já foi muitas vezes curada com cupaíba, azeite e outros derivados. Agora, com a banha de galinha, realmente eu não tinha ouvido falar.
Eu tomo um xarope natural para asma que leva banha de galinha na. Então, aí que testar, deve ter algum componente. Olha, isso é muito bacana se a gente pudesse, se você se interessasse também, né, a turma como um todo, inclusive o professor, de buscar, ao longo dessa semana, tentar ver se te levantasse essas informações, isso é uma pesquisa. Seria interessante a próxima aula. Essas informações que para muitos é mitos, para outros é ciência, de repente até tem uma comprovação, nós não tivemos a oportunidade de ler algum trabalho relacionado, entenderam? Mas seria bacana tentar fazer uma pesquisa sobre a bana de porco, essa bana de galinha, se tem algum componente ali que realmente ele tem algum tipo de propriedade anti-inflamatória, curativa, ou se é apenas folclore, porque a gente sabe que na nossa região amazônica muita coisa tem comprovação e muitas outras é só um ato de fé mesmo, né? As pessoas acreditam, ficam boas e associam a sua cura pelaquilo que tomou, que a avó ensinou, que o fulano fazia. Muitas dessas atitudes têm comprovação, muitas delas não têm. A gente convive muito com isso. É tipo aquela medicina indígena, né? É medicina popular mesmo indígena, eu sei. É porque até a questão da validação do estudo em si é uma questão complexa, né? Tem que ver a publicação, se ainda é numa revista renomeada, se teve alguma procedência. Porque qualquer um pode publicar um artigo básico, né? Mas não sabe se é um estudo mesmo... Não, para os nossos propósitos agora na disciplina, se nós encontrarmos qualquer texto que mencione, mesmo que não seja ainda de um artigo de uma revista top e tudo mais, já vai ser interessante para a nossa discussão aqui na disciplina, entendeu? Ou de algum projeto da UFPA, ou do IFPA, ou de outra universidade, que alguém parou para analisar e pesquisar. Eu vou tentar também ver se encontro algo, vocês também podem tentar procurar algo, a gente pode discutir na próxima aula, é interessante. Não, deixa a Cátia falar. Fala, Cátia. Falando da minha experiência, tipo, eu tenho crise de asma desde bem pequenininha mesmo. Tive pneumonia bebê ainda, com uns 5 meses, e isso me deixou com algumas sequelas. E eu era muito medicada, tipo, medicamentos mesmo de farmácias e tal. E eu não melhorava nada. E aí, um dia, um amigo da minha mãe ofereceu para ela um xarope natural, com mandiroba, copaíba, a própria banha de galinha que o Dayan falou. E, sabe, até hoje eu tomo esse xarope e nunca mais, faz uns 15 anos que eu não tenho uma crise de asma sequer. Assim, muito bem. Bom, eu fiquei curioso. Até a banha de porco, eu realmente ouvi falar bastante. Agora, de galinha, com essa finalidade, ainda não tinha, né? Eu achei bem estranho também quando a minha mãe disse tipo, a banha de galinha. A banha de galinha caipira, inclusive, né? A banha de galinha. Quem entende de gordura é o Dayan, pessoal. Acho que usa óleo de coco todo dia disso. Aí, essa banha de galinha, né? Você botava numa colher de sopa e esquentava, aí botava a colher no fogão, assim, né? Esquentava no fogo. Não era só tomar fria, não. Tem que esquentar. Aí pingava o limão e botava para dentro, né? Para garganta, gripe. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai se comprometer. Acho que vai ser bem interessante, né? A gente se comprometer e trazer esses fatos e tentar ver se a gente descobre aí, ver se alguém fez algum estudo, tentou pesquisar, ou se alguém caracterizou, pelo menos, né? A gente sabe que quando a gente fala assim de gordura animal, por exemplo, é até um pouco difícil caracterizar, porque cada organismo vivo não é igual ao outro, né? Uma galinha nunca é idêntica a outra galinha. Então, se quantificar não é uma tarefa muito simples. Mas ver se alguém fez um estudo, pelo menos para identificar os ácidos graxos ali presentes, pelo menos a proporção entre eles, os mais comuns, nesse sentido. E ver se
se alguém já fez algum estudo que associou essa gordura proveniente da banha de galinha com algum tipo de, de tratamento para algum tipo de infecção, alguma coisa nesse sentido aí. Tá? A gente sabe que a andiroba, sim, existem muitos estudos que comprovam a ação dela, entendeu? A gente precisa encontrar para essas duas outras situações aí. Ok? Só Oi. em relação ao sebo de Holanda, que no caso é a gordura do carneiro, que é bastante utilizada. Eu já tô... Tem algum- Como vocês se interessaram muito por esse tema, já percebi, eu acho que eu vou deixar um dos temas do seminário só sobre isso. O que é que vocês acham? Eu já percebi que vocês Interessante. se identificaram bastante por esse tópico aí. Aí essa equipe de 5 integrantes poderia fazer um levantamento bacana sobre todo esse tipo de óleos e ceras e gorduras e tudo mais. Tem a de carnaúba também. Já viram falar cera de carnaúba? No caso, já é de um vegetal. Já é uma cera, né? Que a gente vai daqui para falar qual é a diferença de uma cera para gordura. E tem aqueles caras que param no ver o peso com uma pomada milagrosa, já viram? Que salva, cura a pessoa que não anda, levanta na hora. Já viram essas pessoas que fazem esse tipo de venda, gente? Do chifre do boi, né? Pois é, tem gente que para de fazer uma propaganda, aí as pessoas fazem uma... Ele diz que tem tanta coisa naquela pomada que faz bem para tanta coisa, que a pessoa ela praticamente surge das cinzas de novo. Enfim, aí tem que verificar, né? Tem um detalhe também. Sim. Por exemplo, no caso da banha de galinha, você misturava com limão, quer dizer, outro ácido, né? E o mel. Botava tudo lá junto. Então, quer dizer, é um composto. Aí o cara, até saber aonde, né, a banha de galinha realmente tem efeito... De repente, o mel e o limão tem atividade que a gente já conhece, né? O mel principalmente. Mas era tudo junto, misturava tudo. E a banha de galinha vai só com... só no vácuo. Isso tem que ser só visto. para fazer o H, né? Mas a gente não pode nunca, né? A gente sabe que a gente não pode... Principalmente a gente, porque daqui da Amazônia, né? A gente cresceu com esse conhecimento dos pais, dos avós. A gente nunca tem que menosprezá-los, porque todo mundo tem uma grande história de ter sentido bem com alguma dessas medicações aí. Então, enquanto não houver algumas comprovações... Quando você está doente, você quer saber de tomar um negócio. Se ficou bom, você está pouco se preocupando. Do que é verdade. E Dayan, de tomar um negócio, tu entende, né, Dayan? Então, vamos lá, galera. Seguir aqui. Então, eu vou separar, então, o tema do seminário sobre óleos e gorduras, mas para dar ênfase, para levantar esses trabalhos aí, desses casos assim que se tem comprovação, principalmente os que a gente usa aqui na Amazônia. Eu acho que vai ser interessante. Então, vamos dar sequência aqui. Agora que a gente vai compreender um pouco mais, né, vamos adentrar ainda no contexto de óleos e gorduras. Só mais uma sequência aqui para mostrar o ácido araquidônico, que é o 24 ligações duplas, que também é um ácido poliinsaturado. Aí aqui, ó, esse quadro aqui, eu não sei se vocês recordam, eu acho que eu mostrei aqui microorganicão. Se não mostrei, vamos lembrar novamente aqui, ó. Aqui a gente relaciona o ácido graxo com essa propriedade física aqui, ó, o ponto de fusão. Isso é bem interessante, é importante. Ó, se você olhar aqui à esquerda, esses ácidos graxos até o 24,0, 12, 14, 16, 18, 20 e 24, todos são saturados, não é isso? Nem tem ligação dupla, que é o caso do láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico e o próprio lignocérico. Olha que interessante, à medida que a cadeia vai ficando maior, o ponto de fusão também vai aumentando. Então, se você pegar vários ácidos graxos saturados, quanto maior é a cadeia, maior será o ponto de fusão. Ou seja, na temperatura ambiente, que consideramos 25 graus Celsius, todos eles são sólidos. Por exemplo, o láurico,
precisaria de 44 graus Celsius para fundir, para passar para a fase líquida. Então, todos eles são sólidos. Tá? Agora, olha que bacana. Vou até mudar a cor aqui da tinta, da caneta, para você ver uma coisa bem interessante aqui. Ó. Eu vou pegar aqui, vou circular aqui, por exemplo, ó, o 16,0, que é o ácido palmítico. Ele tem aqui, gente, ó, o ponto de fusão dele é 63,1 graus. Eu vou pegar um ácido com a mesma quantidade de carbonos, tá aqui, ó, o 16,1, que é exatamente o ácido palmitoleico aqui, ó. Olha quanto é o ponto de fusão dele. 0,5 negativo, menos meio. Então, para você ver que interessante, uma única ligação dupla na cadeia do ácido graxo deslocou o ponto de fusão de 63,1 para menos meio. Então, o ácido palmitoleico ele é completamente líquido na temperatura ambiente. Então, só para você relacionar a estrutura química com a propriedade física dele, né? A presença de uma ligação dupla consegue alterar de maneira muito grandiosa essa propriedade, né? Não caiu 2, 3 graus, caiu de 63,1 para menos meio. Então, é uma variação muito grande. Olha, a mesma coisa, você faz uma analogia para o 18 aqui, ó. Se pegar por exemplo, essa cadeia aqui, ó, com 18 carbonos e nenhuma ligação dupla, é o ácido esteárico. O ponto de fusão dele era 69,6. O 18,1, que é apenas uma ligação dupla que ele possui, que é o ácido oleico, já caiu para 13,4. Ó, de 69,6 para 13. Ele já é líquido na temperatura ambiente. E olha que interessante, você coloca a cadeia mesma, 18 carbonos, só que agora são 2 ligações duplas, que é o ácido alfa-linolênico. Já cai para menos 5 o ponto de fusão. 3 ligações duplas, cai para menos 11. Então, isso é para você ver a influência da ligação dupla no ponto de fusão de um ácido graxo. Claro que daqui a pouco a gente vai lembrar de que forma, né, estruturalmente, a dupla influencia nessa propriedade física. Mas eu coloquei porque você precisa lembrar. Quem não lembrava, precisa lembrar dessa informação, que ela é muito importante, tá? Então, os ácidos graxos saturados, eles são todos sólidos na temperatura ambiente, a partir do carbono 12, né? De 12 carbonos. E os ácidos graxos insaturados, com uma dupla pelo menos, todos são líquidos na temperatura ambiente. E o responsável, né, por essa diferença no ponto de fusão é justamente a presença de uma ligação dupla, uma ou mais ligações duplas. Entenderam isso aí, gente? Tá, então vamos continuar aqui, ó. Ó, a temperatura ambiente, os ácidos... Oi. Você pode voltar a explicar de novo para mim, por Qual favor? parte? Eu perdi o áudio, deu problema aqui na minha internet. Não consegui ouvir direito. De tudo? 2 minutos. Não. Volta. Para eu não perder o raciocínio, vai ter que voltar aqui. Senão... Tá, vamos lá. Só vou tentar resumir o que eu falei, mas a ideia vai ser a mesma, tá? O que eu falei, o que a gente está relacionando aqui é a estrutura do ácido graxo com seu ponto de fusão, tá? Aqui à sua direita. Nós observamos que os ácidos graxos saturados, de 12 até 24 carbonos, todos eles têm ponto de fusão superior a 25 graus Celsius, ou seja, todos eles são sólidos à temperatura ambiente. E foi também possível observar que, à medida que você vai aumentando a cadeia de ácido graxo, o ponto de fusão também vai aumentando. Essa propriedade já é conhecida na química orgânica, né? Você aumenta a massa, a extensão da cadeia, também aumenta o ponto de fusão. Agora, quando você compara um ácido graxo saturado
com ácido graxo insaturado de mesmo tamanho da cadeia, é muito grande a diferença no ponto de fusão. O ácido palmítico não tem ligações duplas, o seu ponto de fusão é 63,1. O ácido palmitoleico tem apenas uma ligação dupla e possui um ponto de fusão muito menor. Então, a dupla é responsável por essa característica que modifica o ponto de fusão. Vimos também uma outra comparação aqui de um ácido com 18 carbonos saturado, que possui um ponto de fusão de 69,6, em comparação com um ácido de mesma extensão da cadeia, com apenas uma dupla. E caiu para 13. Oi. Eu percebi que quanto mais duplas na cadeia, diminui o ponto de fusão. Quanto mais à medida que você... Correto. Como se explica? Serão os próximos slides, nós vamos ver a explicação para isso. Okay. Essa tabela é apenas, esse quadro aí, é apenas informativo. Aí você já percebeu que, à medida que você vai insaturando, aumentando a quantidade de duplas, reduz o ponto de... Isso, ponto de fusão. Professor? É o que está aqui, ó. Oi. Isso aí tem a ver, acho que até você que falou uma vez na sala de aula, aquela relação da margarina e da manteiga, né? Não entendi, como é? Porque tem a ver com a relação da margarina e da manteiga, né? Que a manteiga é mais, como dizer assim, molho, né? Acho que ela apresenta mais... A gente vai ver daqui a pouco, quando eu falar de hidrogenação catalítica, a gente vai entender que à medida que você tem uma quantidade grande de ligações duplas, você tende a ter um óleo. À medida que você vai diminuindo essa quantidade de duplas, o óleo vai ganhando consistência, até atingir aquele creme vegetal que a gente chama, que é a margarina. Deu para entender? Isso é na indústria controlada. E se você tirar todas as ligações duplas, vai ficar uma espécie de uma gordura dura, quebradiça, ressecada. Então, é por isso que na indústria eles fazem uma hidrogenação parcial. Eles vão tirando as ligações duplas até a margarina atingir aquela consistência que nós conhecemos, que fica mais fácil para servir como alimento. Que é semelhante à manteiga, a textura ali. Entendeu? É isso que perguntou? Sim, sim. Sim. Ok, então olha só. A temperatura ambiente, os ácidos graxos saturados, que é de 12 a 24, que vimos agora há pouco, têm consistência de cera, ou seja, né, sólidos, enquanto os insaturados de mesmo comprimento são líquidos oleosos. Aí aqui está a explicação, ó. O que provoca essa alteração no ponto de fusão? Observe que quando o ácido graxo ele é saturado, a cadeia ela tem esse aspecto linear, zigue-zague mais linear. De forma que quando vários ácidos graxos saturados se aproximam, eles se empacotam assim, ó, desse jeito. Então, a quantidade de interações entre eles é muito grande. São interações hidrofóbicas, né? Isso dificulta muito a separação entre eles, por isso que a energia tem que ser mais elevada, o ponto de fusão é mais alto. Quando você coloca uma ligação dupla no ácido na cadeia, que em geral essa ligação é do tipo cis, deixa eu mostrar porque ela é cis. É só você pensar assim, ó, hidrogênio, hidrogênio, tá? Então, naturalmente, a ligação que se forma é uma ligação cis. Isso provoca, na cadeia do ácido graxo, uma dobra. Ó. Então, ela já não fica mais reta, linear, assim, desse jeito. Ou seja, uma mistura de ácidos graxos insaturados, ela é desse jeito aqui, ó. Não há aquele empacotamento, então, a interação entre as moléculas é muito menor. Elas estão mais desorganizadas, são facilmente separadas quando você compara com aqui à esquerda. Ó. Deu para entender?
É por isso que o ponto de ebulição, de fusão, é muito menor de ácidos graxos insaturados. É por isso que justifica. Uma única ligação dupla provoca muita modificação na estrutura da molécula. E aí que está aqui, ó, isso é bem interessante, a ligação cis provoca nessa curvatura na molécula, e a ligação dupla, a ligação dupla do tipo trans, observe que a molécula permanece no formato quase linear, semelhante ao ácido graxo saturado. É por isso que o ácido graxo trans, que gera a gordura trans, tão conhecida, traz malefícios para a saúde semelhantes ao efeito que a gordura saturada também provoca. Deu para entender? Olha só. Lá em Química Orgânica 1, em Química Orgânica 2, vocês viram o mecanismo de hidrogenação catalítica. Mas, resumidamente, o que acontece é isso aqui, ó. Nós temos, por exemplo, uma molécula assim, ó, tá? Ela vai reagir com gás hidrogênio, é uma reação catalisada, tá? Por um metal. Aí lá no mecanismo vocês discutiram o que ocorre com o alceno, ele é dissolvido pela superfície do metal, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. A questão é uma reação de adição característica a um alceno, onde os hidrogênios são adicionados aos carbonos da dupla. E o produto, ele é saturado. Né? O resumo é, numa hidrogenação catalítica, a ligação dupla ela se converte em ligação simples. Esse processo é feito com ácidos graxos insaturados na indústria. É por isso que eles transformam um óleo, após hidrogenação, em uma gordura, num sólido. E essa hidrogenação, como eu mencionei agora há pouco, ela é parcial. Então, parte das ligações duplas são convertidas em ligações simples. O suficiente para o óleo ganhar uma consistência daquele creme, daquela margarina que nós conhecemos. Uma textura, né, mais adequada para o consumo, semelhante a uma manteiga. Entenderam a ideia? Beto, Oi. essa mesma lógica da cremosidade, ela vale também para os doces? Aí que vem a história. Deixa eu voltar aqui para o slide do... Aí que vem a história polêmica e o problema, na verdade. A questão é, nesse processo de hidrogenação, muitas ligações do tipo cis, elas acabam se convertendo, né, em ligações do tipo trans. E já é comprovado que essas ligações trans geram gordura trans, né? Que elas trazem uma série de malefícios para a saúde. Então, é por isso que, quando você vai comprar um biscoito, um sorvete, olha no rótulo, está lá assim, 0 de gordura trans. Porque é realmente proibido por lei utilizar gordura trans nesses alimentos. É porque tu falou em cremosidade aí, a gordura trans, ela dá um sabor, uma textura, uma cremosidade muito especial para o alimento. Se você fosse tomar um sorvete rico em gordura trans, seria delicioso. Um biscoito. Se ela não fizesse... Pode falar. Que nem aquela batata frita lá de frente do IF. Se a gordura trans não trouxesse malefícios para o organismo, não tenha dúvidas que tudo que nós comeríamos seria muito mais gostoso nesse sentido, saboroso. Mas como ela é proibida, e a proibição dela é entre aspas, né? Porque a Anvisa, na verdade, ela permite um limite mínimo, já que é difícil ter 0 de gordura trans. E o que as empresas fazem? Elas trabalham com o mínimo e colocam na embalagem 0 de gordura trans. Oi, pode falar.
Não, era isso que eu ia falar, porque a Anvisa sempre tem um limite mínimo de detecção. Isso. Então, se desse 0,001 abaixo de 0, então eles podem colocar na embalagem como se fosse 0. Inclusive, na verdade, eu não recordo mais, você pode pesquisar. É uma quantidade em miligramas de gordura trans para cada 100 gramas, né, do alimento. Eu não sei, eu não lembro dessa quantidade, mas eu te garanto que quem trabalha com esses alimentos assim, eles sempre utilizam o permitido, mas eles colocam na embalagem 0 de gordura trans. Isso é só para alertar, principalmente crianças, né, que adoram biscoito. É 0 de gordura trans. Não é 0. Principalmente para quem come 2, 3 biscoitos por dia. Isso podem trazer problemas aí para o futuro, na saúde da criança, principalmente. Oi. Fazer aqui uma pergunta. Então, imagina que a gente vai, se você tem aí na protonização, né, da gordura, dessa gordura aí, que é essa aqui do exemplo passado, que você deu aí do slide passado. Deixa eu voltar aqui no slide. Da insaturada, gordura insaturada. Certo. Se você faz uma protonização nela, ela se transforma em gordura saturada. Correto. E se você fizesse o processo inverso, ou seja, o cara come um biscoito, mas come algum outro produto que faz a reversão, a inversão na reação. Você fala no nosso organismo, por exemplo, hidrogenar, desidrogenar? Isso, desidrogenar a gordura saturada, para ela se transformar numa insaturada. Uma reação química reversível, tipo isso. Tá, eu desconheço assim, essa reação química, principalmente biológica. Tem vários processos bioquímicos em que as enzimas adicionam hidrogênios, retiram, mas não associados com a gordura. Entendeu? Adição de próton, retirada de próton, tem diversas reações. Até porque não tem nenhuma finalidade específica, né? Então, assim, a finalidade seria o camarada não ter uma gordura trans no organismo. Porque o que a gente tem que entender é assim, seria mais ou menos assim, quando tu fores estudar a biossíntese de ácidos graxos, tu vai entender que a produção dele é natural, tanto nos animais quanto vegetais. Ele vem lá de 2 em 2, vem a gordura cis, ele não é ramificado. Deu para entender? Quando você vai para a indústria e modifica essa molécula, onde ela passa a ser trans, o nosso organismo não reconhece esse sistema. Deu para entender? Enzimático? Não reconhece. É por isso que não dá, por exemplo, para alguém lá, entre aspas, consertar, reverter. Porque a gordura trans ela não é natural. Deu para entender? Sim, é por isso que ela fica acumulando, né? Isso. É por isso que eu te digo, se tivesse como a gente reverter, né, a gordura trans em uma gordura insaturada, aí o organismo absorveria e não causaria esses entupimentos aí das artérias. Biologicamente não pode, só se fosse um outro mecanismo aí que... de outra maneira, entendeu? Mas a batata do IF, rapaz, que deve ter bastante. No caso. Olha, o único problema, já que você falou de batata, o único assim, problema de comer essas frituras, assim, só é porque, em geral, as pessoas que trabalham com essas frituras assim, eles não costumam trocar o óleo, que seria o ideal. Até porque ficaria muito caro uma batata se você fosse trocar o óleo todo dia. Então, o que eles costumam fazer é só acrescentar o óleo, acrescentar. Então, esse óleo que a gente acaba ingerindo, ele está completamente oxidado já. Quando você sentir aquele gosto de ranço, de algo... Sabe que o ranço é quando a manteiga está estragando, aquela bolacha está estragando, o queijo estragando o óleo? É aquele sabor de ranço, é rançoso. Já é o produto de oxidação, né, desses ácidos graxos aí, dessas cadeias das duplas. Então, em muitos casos, pode causar uma intoxicação alimentar. Aí tem que ter cuidado com isso. Evitar o máximo possível essas frituras, né, deliciosas que tu come todo dia no FPA. É o Dayan, professor. O Dayan quer comer a batata sem culpa. Tem que comer frita no óleo do coco, ele. Esse cara tá por dentro.
Então vamos lá, da sequência aqui. Nem no óleo, na airfryer. Eu estou contente, na verdade, com a turma de Mas vocês. a airfryer é muito ruim, cara. As paradas fritas, a única coisa que presta na airfryer é a coxinha da asa do frango. Eu gostei da batata. Dayan, Tem aquele gosto de tristeza, Oi, sabe? Natália. De estar comendo óleo. Mas é gostoso. e daí, no caso, teria que ser uma máquina no nosso corpo para fazer essa conversão aí. É uma máquina, mas não, acho que não dessa forma. Um tipo de droga que tivesse essa reação química. Aí teria que ser sintético, né? Artificial, não natural, como o Neto hoje. Ah, entendi. Tu estava precisando de uma ideia de alguém. Tente Lançar um fármaco. desenvolver um dispositivo, Só um correndo, mecanismo só correndo. para a gente. Eu acho muito complexo isso. Não seria assim a nível alimentício No adequado. futuro. Tentar é muito mais prático não ingerir ela por ter comprovação que ela traz prejuízo do que tentar forçar a ingestão dela desnecessariamente com mais uma outra substância que pode ter outro tipo de efeito. Isso é muito complexo. Eu acho que é por isso que ninguém ainda fez até hoje. Professor, Oi, em relação doutor aos Dayan, radicais livres, o que é que tem? em relação à oxidação, né, dos radicais livres, na verdade, qualquer fritura, né, em trocando óleo, a partir do momento que aquecer o óleo, ele já vai formando os radicais livres. Tanto, não só as frituras, Então, né? Diversos alimentos. mas assim, na batata já na primeira fritura, já tem formação de radicais livres. Se você for com qualquer nutrólogo ou nutricionista, desde os primórdios até hoje em dia, ele vai falar para você evitar comer frituras por diversos motivos, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, tá? Justamente A gente é teimoso, é que nem o açúcar, né? Também é o mesmo motivo. e doutor Dayan, para essas questões de entupimento, é só você recomendar ser Ironman que nem você, pô. Então, vamos lá, galera. Senão a gente não vai terminar essa aula nunca hoje. Tá bacana, mas a gente tem que seguir, tá? Ei, professor, rapidinho. Oi. É 2 gramas a cada 100 de gordura. Olha, alguém já pesquisou Resolução aí. RDC 332. Então, isso é para você ver. Então, se A realmente... partir de 2021, do 1/7. Então, olha só. Então, significa o quê? Que se você compra um biscoito de 100 gramas, que é um peso razoável, já vai 2 ali de gordura trans, né? Então, são 2 gramas para 100, é isso? Isso. Aí, a partir de 2023, já proíbe o uso de gordura parcialmente hidrogenada. Tá vendo só? Então, assim, quer dizer o quê? 2% em massa, né, de gordura é permitido de gordura trans. Então, é muita coisa. Sim, vamos continuar. Deixa eu ver onde nós paramos aqui. A gente discutiu só a estrutura, a gente está no ácido graxo, a gente está no início da aula ainda. Tem muita coisa para acontecer. São 60 slides essa aula. A gente deve estar no 4º ou 5º slide ainda. Mas tá bom. Pelo menos eu gostei que, eu acho que entre os temas anteriores, se vocês se interessaram mais por isso até agora. Então vamos lá. Ó. Os triacilgliceróis são ésteres de ácidos graxos do glicerol. Bora lembrar? Ó. Em vertebrados, os ácidos graxos livres circulam no sangue ligados de modo não covalente a uma proteína carreadora, que é chamada de soroalbumina. No entanto, os ácidos graxos estão presentes no plasma sanguíneo, principalmente como derivados de ácido carboxílico, como ésteres ou amidas. Os lipídios mais simples, construídos a partir de ácidos graxos, são os triacilgliceróis, também chamados de triglicerídeos, gorduras ou gorduras neutras. A gente fala muito em ácido graxo para lá e para cá, importância, ômega 3, e por saturado, insaturado. Mas na prática mesmo, eles estão todos esterificados com glicerol, para formar o triacilglicerol, que é esta molécula aí, ó. Então, assim, ó, deixa eu só colocar aqui, nessa folha em anexo, que é mais que eu posso anotar. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver daqui a pouco, o glicerol, gente, aquele álcool é um triol. É aquele álcool com 3 hidroxilas. Ó.
Você deve lembrar que uma reação entre um álcool e um ácido carboxílico é chamada de esterificação. Então, um ácido graxo é um ácido, tem um grupo carboxílico, porque aqui é cadeia, não é isso? Que é cadeia longa. Mas há uma reação de esterificação aqui, ó. Como o glicerol tem 3 hidroxilas, ele pode interagir com 3 moléculas de ácidos graxos. A gente fala que ele pode ser monoesterificado, diesterificado ou triesterificado, que é o caso mais comum no organismo, que é um triéster. Vamos mostrar agora aqui, ó, que esse caso bem aqui, ó. Nós temos aqui em cima a estrutura do glicerol remanescente e aqui embaixo a cadeia, né, do ácido graxo. Então, a gente chama essa estrutura de triglicerídeo ou triacilglicerol. Os médicos preferem triglicérides, gorduras neutras e por aí vai. Mas eu tenho certeza que vocês já fizeram algum exame de sangue que o médico pediu triglicerídeos no sangue. Já fizeram esse exame de sangue? Ele é muito comum. Sim. É como fazer colesterol e triglicerídeos. Quem está com esse triglicerídeo alto tende a sentir alguns sintomas como fraqueza, tontura, sensação de desmaio. E a primeira coisa que ele faz que o médico sugere nesse caso é melhorar, no caso, corrigir a dieta e fazer atividade física. Mas são esses triglicerídeos que ele se refere no exame de sangue. A questão é a seguinte. Neste caso aqui, ó, nós temos essa que eu já mostrei agora há pouco, né? Vou passar aqui esse slide rapidinho, direto onde interessa. Esse bem aqui, ó. Aqui, ó. Álcool, ácido carboxílico, éster e água. É a conhecida reação de esterificação, que produz éster. Então, nós temos uma molécula de glicerol, eu coloquei agora há pouco o desenho, e 3 de ácido graxo. Eu coloquei aqui, gente, 3 moléculas idênticas de ácido graxos. Isso pode acontecer na vida real. 3 moléculas idênticas esterificar. A gente chama de ácido graxo simples. Mas eu posso ter moléculas de ácido graxos diferentes na mesma estrutura. Aí seria um ácido graxo composto, tá? Um triglicerídeo composto. A questão é a seguinte: a reação ocorre justamente aqui com a hidroxila do ácido e o hidrogênio do álcool. Haverá a eliminação de 3 moléculas de água e as partes se unem por uma esterificação. Claro que o mecanismo da reação não é esse. Vocês, eu acho que estudaram em mecanismo de reações orgânicas esse mecanismo. Isso é uma reação de esterificação, que a gente chama de esterificação, hidrólise ácida, hidrólise básica, tá? Em mecanismo de reações. Isso aqui é apenas um exemplo para você, né, compreender a formação do éster. Só para você falar, eu já aprendi a fazer o mecanismo. Não é o mecanismo. Eu só estou apenas mostrando a reação global, que é uma molécula de glicerol, 3 de ácidos graxos, vai formar uma molécula de triglicerídeo, que é um triéster, ó, a função é éster, e 3 moléculas de água. Então, gente, no nosso organismo, o que predomina, tanto em óleo quanto gordura, são triglicerídeos. Os ácidos graxos não costumam estar livres. São as enzimas no nosso organismo específicas que conseguem hidrolisar, quebrar essa ligação aqui e liberar o ácido graxo no organismo para ser metabolizado. Tá? Mas isso acontece a nível bioquímico. Mas se você, por exemplo, pegar uma garrafa de óleo de cozinha na sua casa, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, esse que você consome na sua casa, óleo de cozinha. Se você olhar para aquela garrafinha lá, o que predomina ali dentro naquele ambiente não são ácidos graxos livres, e sim triglicerídeos. Então, os ácidos graxos, eles estão todos esterificados. Aí você pergunta, e qual é a diferença, então, de um óleo para uma gordura? Fisicamente, a diferença ela é fácil. O óleo é líquido, a gordura é sólida. A nível de estrutura química, qual é a diferença? É que no óleo, gente, o que vai predominar são ácidos graxos de cadeia insaturada.
E na gordura, o que vai predominar são triglicerídeos, onde os ácidos graxos possuem cadeias saturadas. Deu para entender? É a característica do ácido graxo que está preso no glicerol esterificado que vai definir se é um óleo ou uma gordura. A outra coisa que você tem que entender é que numa garrafa, óleo de milho, por exemplo, óleo de soja, tá? Você vai ter que entender que ali tu não vai encontrar apenas um tipo de ácido graxo, um tipo de triglicerídeo, é uma mistura que tu vai encontrar. Aí cada vegetal tende, né, a gerar uma quantidade maior ou menor de determinado ácido graxo. Por exemplo, o óleo de dendê, ele tem vários tipos de ácidos graxos, mas o principal, majoritário, é o ácido palmítico. Mas o ácido palmítico não é o único, tem vários outros ácidos graxos presentes, tá? Aí eu coloquei essa imagem aqui justamente por isso, ó. O que predomina em gorduras são ácidos graxos, são triglicerídeos com ácidos graxos de cadeias saturadas. O que predomina em um óleo são triglicerídeos, onde os ácidos graxos são insaturados ou poliinsaturados. É isso que vai diferenciar um óleo de uma gordura. Aí, esse termo aqui, eu já falei agora há pouco para vocês, né? A hidrogenação parcial dos óleos de cozinha produz ácido graxo trans. Já discutimos isso agora há pouco, né? A maioria das gorduras naturais, como as dos óleos vegetais, dos lactíneos e da gordura animal, são misturas complexas de triacilgliceróis, simples e mistos. O simples é aquele que possui apenas um tipo de ácido graxo. O misto, né, é uma mistura de ácidos graxos diferentes, que contém uma variedade de ácidos graxos que diferem no comprimento da cadeia e no grau de saturação. Essa imagem que eu acho muito bacana. É um gráfico, uma imagem, que fala muito sobre o que nós estamos discutindo aqui. Olha só qual é a legenda aqui, ó. Esse azul mais escuro aqui em cima, aqui na legenda, aqui, ó, o azul mais escuro, é de ácidos graxos saturados com cadeia de 16 a 18 carbonos. Saturados. O azul aqui, um azul de intensidade intermediária, um pouco mais claro, é de ácidos graxos insaturados, de mesmo comprimento de cadeia, 16 a 18. E esse azul bem mais claro, que tende para o branco aqui, ó, no final, são cadeias saturadas, mas cadeias menores, de 4 a 14 carbonos. Então, olha que interessante. Na primeira coluna, nós temos aqui, ó, o azeite de oliva, completamente líquido. Na coluna do meio, nós temos a manteiga, que é um sólido mole. E na coluna da direita, nós temos uma gordura da carne bovina, que é aquela gordura bem dura mesmo, gordura saturada. E olha só, observe que, independente se é azeite, manteiga ou gordura bovina, o que nós temos é uma mistura de triglicerídeos, de ácidos graxos. Por exemplo, aqui, ó, na primeira coluna, o que é que predomina na primeira coluna na mistura? Ácidos graxos insaturados. Mas existe também ácidos graxos saturados? Sim, ó. Só que em menor quantidade. Mas existe, é uma mistura. Deu para entender? A manteiga, ela já é um pouco mais sólida, consistente. Por quê? Aumentou a quantidade de ácido graxo saturado e diminuiu a quantidade de ácido graxo insaturado. Aí já ficou mais consistente, né, o alimento, que é a manteiga. E por que a gordura bovina é um sólido bem duro? Porque é bem grande a quantidade de ácido graxo de cadeia longa e saturado.
Mas isso não quer dizer que não tenha gordura insaturada. Tem, ó. Existem aqui ácidos graxos insaturados. Então, tanto o óleo quanto uma gordura, eles são compostos, né, por misturas de ácidos graxos saturados e insaturados. O que vai definir se é sólido ou líquido é justamente a concentração de cada um. Entenderam a diferença aí, gente? Professor, você pode falar sobre a gordura, por que ela é mais densa? A gordura ela vai ser sólido, mais rígido, porque a concentração de ácido graxo saturado é bem grande, é maior. Entendi. Lembra, os ácidos graxos saturados, eles são todos sólidos à temperatura ambiente. Quanto maior é a concentração deles na mistura, mais sólido, mais rígido fica a mistura. Entendeu? Entendi. E aqui tem esse exemplo do azeite de oliva aqui, ó. Mas todo óleo o óleo de soja, milho, óleo de canola, azeite virgem, extra virgem, de oliva, seja lá de que for, todo esse produto líquido, uma coisa você pode afirmar: o que prevalece neles são ácidos graxos do tipo insaturados, é que prevalece. Tá? Professor, e o que é aquele óleo composto? Qual óleo composto? Tipo, que no mercado? Que põe na latinha, que põe na salada. Porque, em geral, esse óleo, eu acho que não sei se é o mesmo que eu estou me referindo, que é o óleo para salada, né? Ele é uma mistura de óleo com azeite. Entendeu? Que é um óleo para você fritar na salada. É esse que você está se referindo? Esse mesmo. Porque é óleo com azeite. Ele tem uma porcentagem de óleo e uma porcentagem pequena de azeite. Então, por exemplo, tu queres fazer uma fritura, a galera que é do mundo fit, do mundo low carb, a galera, né, que se preocupa muito com a saúde, o Dayan que usa só óleo de coco, que é um ótimo óleo, inclusive, né, caro, inclusive, eles costumam usar... Eles costumam usar esse óleo composto para fritar, por exemplo. Ao invés de usar o óleo 100% de soja, por exemplo, o óleo composto, ele vem com uma porcentagem de azeite extra virgem, entendeu? Aí se chama de óleo composto. Em geral, isso tem uma cor escura, não é esse? Sim. Então, que tem uma cor bem escura, uma cor esverdeada, porque ele contém azeite no meio. Ele é uma mistura de azeite e óleo. Ok? Ok, obrigado. Só uma curiosidade. Na molécula lá dos triglicerídeos, onde é que fica a ligação dupla? A ligação simples, é essa daí, para caracterizar o triglicerídeo saturado e o insaturado. Ah, tá. Nesse caso aqui, deixa eu ver se eu acho que é a molécula aqui. Aqui, essa aqui? Nos triglicerídeos, né? Onde é que fica? Tá aqui, ó. Por exemplo, nesse triglicerídeo aqui, ele possui 2 ácidos graxos saturados e um poliinsaturado. 2 duplas aqui, ó. Ah, legal. Entendeu? Não tinha observado ainda. Obrigado. Tá. Mas tu pode ter um ácido graxo, um triglicerídeo, somente com ácidos graxos saturados. Como também pode ter, né, um triglicerídeo somente com ácidos graxos insaturados, ou mistura. Galera, são 15 para as 9. A gente faz um intervalo rápido, toma água, para não ficar muito longa essa gravação. Aí a gente volta para finalizar. Sim. Sim, por favor. Tu pode então pausar lá. Pausar não, cancelar essa primeira aula, depois a gente volta no segundo momento. Ok. Tá? Olha, falta 15 para as 9, 20 minutos. A gente volta 9 horas e 5 minutos, tá bom? Aí fica até o final.